Olá pessoal, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje, passado a nossa P1, né, a nossa prova, nossa avaliação, primeira avaliação do bimestre, nós vamos dar continuidade no assunto que nós já estávamos trabalhando antes da pandemia. E qual era este assunto? A transição do pensamento mítico para a construção de um pensamento filosófico ou científico. Então nós vamos entender hoje quais são os elementos que permitiram a transição dessa percepção de mundo que era muito mais mitológica, ou seja, vinculada a elementos imagéticos, fantásticos, para criar narrativas que, de alguma forma, permeasse as relações interpessoais daquelas sociedades. Obviamente, como nós já vimos, a relação mítica dos indivíduos com narrativas fantásticas permaneceu durante o processo civilizacional. Porém, nós temos hoje, de maneira consolidada, a compreensão de que os fenômenos da realidade, eles passam pelo crivo do método científico. Então, os primeiros filósofos, eles aparecem com a proposta de observar a realidade, criar elementos simbólicos, conceituais, para descrever os fenômenos, e estes princípios que eles utilizavam para observar a realidade, eles seriam replicados não no seu conteúdo, mas na sua forma, ok? Então, pessoal, os chamados pré-socráticos, que são aqueles indivíduos que vão fazer a transição do pensamento mítico para o pensamento filosófico, assim são chamados por conta das características que eram comuns a todos eles. E por que também pré-socráticos? Porque quando Sócrates ele ascende como uma referência da filosofia lá no mundo antigo, aliás, fazendo um parênteses aqui, ele nunca escreveu nada. Ele era uma espécie de orador que circulava por Atenas, e um dos seus principais discípulos, Platão, que aí sim escreveu, tem uma produção que foi guardada também por sua escola, né, pela Academia de Platão, que colocava o Sócrates como uma espécie de interlocutor em diálogos escritos pelo Platão. Ok? Então, por que os filósofos antes de Sócrates, então, eram chamados de pré-socráticos? Porque o Sócrates, nós vamos ver isso ainda este ano, ele vai inserir uma pergunta que não era comum para os filósofos pré-socráticos. Qual era essa pergunta? A pergunta se direcionava a entender como a minha consciência, como o meu processo de aprendizado funciona internamente, ou seja, como a minha alma interfere nas representações que eu vou produzir sobre a realidade. Por que isso é relevante? Os pré-socráticos, quando eles aparecem, quando eles surgem lá no século VI, século 7 e 6 a.C., eles vão observar a natureza, e esta natureza era chamada de physis, tá? Então, todos os filósofos eles vão procurar, a partir do princípio de causalidade, que consiste em identificar padrões de causa e efeito na realidade, buscam, a partir deste princípio, definir como é que a natureza se desdobrava, como é que os fenômenos da natureza eles se desdobravam, e a partir desta interpretação poder avaliar outros fenômenos a partir do critério de causalidade, que basicamente é entender que existe semelhança e diferença, existe uma relação material entre os fenômenos, e também existe uma posição de quem interpreta para o fenômeno que está posto. Então este é o pontapé inicial da filosofia, tentar identificar os padrões de causa e efeito na realidade. Portanto, os pré-socráticos eles tinham como principal objeto de análise e investigação a physis, a natureza. Isso aqui é uma informação muito importante, porque possivelmente vai cair em alguma questão das provas futuras, tá? Então, o principal objeto de análise dos pré-socráticos era a physis. Já para Sócrates, o principal objeto de análise
investigativo era a própria consciência. Por quê? O Sócrates ele vai determinar o seguinte: veja bem, muito legal você tentar compreender como é que funciona a natureza, porém, você pode me garantir que esta interpretação que você faz da natureza, ela é assertiva de fato? Ela é verossímil? Ela condiz com a realidade? Então eu tenho que fazer um autoexame da forma do processamento como, dos processos que permitem o conhecimento para depois investigar de fato a realidade externa a esta consciência. Então, trocando em miúdos, o Sócrates ele vai se preocupar mais com uma psicologia do que com uma física. Ele vai se preocupar muito mais com uma antropologia, ou seja, o que se relaciona com o espírito humano em relação à natureza. Fazendo um parênteses aqui também, a ideia de espírito humano ela é a posteriori, não existia essa compreensão no contexto do Sócrates, tá? Eu só coloquei aqui para ilustrar. Então a preocupação maior do Sócrates era como nós estabeleceríamos critérios bem definidos para não cometer equívocos interpretativos sobre a realidade, tá? Outra coisa que os pré-socráticos vão introduzir é a diferenciação entre uma cosmogonia e uma cosmologia. Lembrem lá que eu falei para vocês que uma das funções principais do mito é a função cosmogônica, que tentava interpretar e explicar a gênese do mundo, porém a partir de referências fantásticas, de narrativas fantásticas. Já os pré-socráticos, eles vão introduzir uma percepção cosmológica. E o que isso significa? Agora eu vou tentar identificar a partir da observação como a natureza funciona e replicar estas observações em algo descritivo, que outras pessoas possam avaliar como argumento, tá? Ou seja, eu vou expor a minha análise sobre o mundo a provas, a evidências. Aqui existe a inserção de um conceito muito importante, que é o conceito de aletheia. Aletheia significa verdade, realidade. Então, existe uma distinção entre a ideia de cosmogonia e cosmologia, que se diferencia a partir da aletheia. A aletheia é a necessidade de explicar as coisas como elas realmente são. Então os pré-socráticos eles têm essa pretensão, tá? E a partir disso cria-se uma cosmologia. Então cosmos, a palavra cosmologia é a junção de dois termos, né? Sendo cosmos, ordem, e logos, razão. Então logia, que vem de logos, estudo do cosmo, estudo da ordem originária do universo. Bem pretensioso. Por isso que o Sócrates vai dar uma pisada no freio e pensar, beleza, como é que nós vamos ter uma assertividade em relação à natureza sem antes compreender como é que a nossa mente funciona? Será que nós temos elementos emocionais, físicos, que induzem, que podem enviesar a minha interpretação sobre a realidade? Essa é uma pergunta que o Sócrates faz, que nós vamos ver em um outro momento, tá? Então aqui, pessoal, eu vou apresentar alguns dos principais filósofos pré-socráticos. O primeiro deles é o Tales de Mileto, que existiu ali entre os séculos 7 e 6 a.C. Ele é o primeiro a apresentar a ideia de que existe um princípio fundante da realidade. E este princípio seria a água. A tradução que se faz é a água, mas na verdade ele vai falar do úmido, do líquido. Por quê? Porque todas as coisas são permeadas, o ciclo da vida, a agricultura depende da água. Então ele observou isso, observou o ciclo das chuvas, o ciclo das marés, observou também a ideia de que nós somos em grande parte água. Então para ele, o princípio operante, a arqué, né? Isso é o conceito grego, arqué, de princípio, que determinava o funcionamento do cosmos. Ou seja, os filósofos pré-socráticos, todos eles tentavam procurar esse princípio unitário que manteria a ordem originária. Por quê? Os pré-socráticos eles compreendem que o mundo ele já está ordenado. Tá? E esta ideia de que existe um cosmos, um universo ordenado e computado por uma inteligência externa à inteligência dos indivíduos vai permanecer até o século XIX, até
um momento de transição da modernidade para a contemporaneidade. Mas isso nós vamos ver em outras aulas também, porque que esse pensamento cosmológico majoritário ele vai se romper lá no fim da modernidade. Ok? Então, o Tales de Mileto ele inaugura a filosofia ao inserir a ideia de um princípio operacional que é descritivo e que é o resultado de uma descrição racional. Tá? Seguindo a seara de Tales, Anaximandro, que era um discípulo de Tales, vai pensar da mesma forma, vai observar a realidade a partir do princípio de causalidade, porém ele vai propor que o princípio das coisas é o aperon. O aperon ele é traduzido como infinito. Então a primeira vez que a ideia de infinito, que existe algo infinito, inefável, que eu não possa compreender, porém que determina o funcionamento do cosmos, aparece com Anaximandro. Então aqui coloquei um fragmento que é atribuído a ele, que diz o seguinte: de onde as coisas têm seu nascimento, ali também deve ir ao fundo, segundo a necessidade, pois tem de pagar penitência e de ser julgadas por suas injustiças, conforme a ordem do tempo. O que ele quer demonstrar aqui? Que nós somos contingentes a forças externas à nossa vontade. Vejam, pessoal, essa ideia de que existe um cosmos que ele é imensurável já era um pensamento lá na Grécia Antiga. Depois ele se formou dentro de uma percepção muito menor de que o cosmos era o sistema solar, tá? Que era a percepção da igreja na Idade Média. Porém, a ideia de que existe um infinito, algo que eu não possa mensurar, porém que determina as relações físicas dentro deste universo, já era pensado lá no século VII a.C. Tá? Então isso é muito interessante para nós compreendermos. Depois eu vou também falar um pouco sobre a profundidade ou não dessas ideias, ok? Depois nós temos Anaxímenes de Mileto, que vai entender que a força operacional do cosmos é o ar. Aqui também, outra vez, a ideia de ar que é exposta aqui não é o ar, o vento, mas sim algo que eu não possa identificar porque é invisível. Tá? Então, possivelmente, Anaxímenes não tinha essa compreensão. Mas se nós pensarmos nas leis da física, na gravidade, por exemplo, que é uma força que determina o fluxo das coisas, da matéria no universo, parte um pouco dessa percepção também, de uma força que é estendida à nossa vontade e que determina quem nós somos. Então aqui um fragmento também do Anaxímenes que diz o seguinte: como nossa alma, que é ar, então a ideia de que existe duas substâncias, uma material e uma imaterial, também apresentado por Anaxímenes, nos mantém unidos. Assim, o espírito e o ar mantêm unido também o mundo inteiro. Espírito e ar significam a mesma coisa. Então aqui demonstrando essa relação, essa diferença entre algo físico, material, e algo que é imaterial, porém que determina o mundo físico. Então aqui já se inaugura também a ideia de uma metafísica, de uma ciência para além do mundo físico. Tá? Aqui Heráclito de Éfeso, um dos pré-socráticos mais importantes. Por quê? Porque ele é um dos que mais será discutido, principalmente pelos modernos, como Nietzsche. Né? Daí aqui, o Heráclito ele introduz a ideia do devir, do vir a ser. O que é o vir a ser? É a ideia que a vida é determinada pelo caos que escapa à minha vontade individual. Ou seja, eu estou dentro de uma dinâmica própria, onde não existe fixação de princípios ou de fenômenos. Tudo se choca de maneira ininterrupta, formando aquilo que nós conhecemos como realidade. Tá? Então, tudo isso configura aquilo que o Heráclito vai chamar de devir, de vir a ser, de uma força externa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nas outras aulas. Agora eu só estou introduzindo esses pensamentos, mas a gente vai entender qual que é a dimensão disso. E ele também vai introduzir a ideia da dialética. O que é a dialética? A dialética é a compreensão de que existem duas forças opostas, antagônicas, que em conflito elas produzem um terceiro elemento. Então aqui eu posso levar isso para o materialismo, como depois o Marx viria a entender o materialismo histórico, as forças econômicas e conflitantes. Eu também posso identificar a dinâmica da própria natureza. Por exemplo, o fogo. O fogo é o resultado de uma combustão que parte da destruição da matéria. Tá?
Então isso é um exemplo de dialética, segundo Heráclito, e também demonstra o fogo como esse princípio cosmológico, né, como o devir, né? O fogo é o simbolismo desse devir, mas o fluxo das coisas, que o desdobramento histórico se dá a partir da destruição. Essa ideia aqui ela foi ignorada por toda a Idade Média e boa parte da modernidade. Porém, quando nós analisamos o pensamento de Darwin, por exemplo, que entende a evolução como um processo de descendência e modificação, nós pensamos também nessa dialética originária, neste devir, tá? E na aleatoriedade dos fenômenos e como eles determinam a vida e o funcionamento da própria vida, ok? Então nós temos também Pitágoras, que é um dos pais da nomenclatura filosofia, foi ele que cunhou o termo filosofia, amigo da sabedoria, né? Philos, amigo, filosofia, na sofia, sabedoria. Então, filosofia, amigo da sabedoria. E aqui, o Pitágoras vai introduzir a ideia do número, o número como uma produção intelectiva abstrata que nós temos acesso para interpretar o mundo. Então, tudo é quantificável. E por tudo ser quantificável, ele entende que o princípio do cosmos é o número. Depois, essa ideia ela seria corroborada também por Newton. Newton entende que existe um relojoeiro cego, uma inteligência, que é, no caso, Deus, para Newton. Porém, esse Deus não é o Deus no sentido caricato de uma imagem de um homem barbudo, não. É um matemático, né? Alguém que vai programar o relógio, assim, o relógio do cosmos. E como é que ele faz isso? Por meio da matemática. Então, segundo Newton e também Pitágoras, para que você entenda a mente de Deus, você precisa entender de matemática. É algo que, no meu caso, está muito longe de se consolidar, porque a matemática, para mim, ela vai até um determinado ponto, né? Mas este princípio matemático, que ele determina fenômenos do mundo, já demonstra essa ideia do Pitágoras que sim, o universo ele pode ser lido melhor a partir da matemática, tá? Nós vamos falar um pouco mais disso em outros momentos. Parmênides que é um opositor de Heráclito. Parmênides entende que o ser é algo fixo e é atribuído a Parmênides também a introdução de dois conceitos fundamentais para a epistemologia, para a teoria do conhecimento, que é a ideia de aletheia, que eu já falei aqui, concepção de verdade, de realidade, que deve ser a busca da filosofia, e a ideia de doxa, que é a opinião, que é ao contrário da aletheia, o contrário da episteme, né? Então a doxa seria uma opinião infundada, enquanto a aletheia dependeria de argumentos, de evidências e assim por diante. E esta frase, que parece ser muito simples, mas não é, demonstra um pouco do pensamento de Parmênides. O ser é e o não ser não é. Ah, mas parece óbvio, né? O ser é uma coisa que existe, enquanto o não ser não existe. Porém, quando nós formos estudarmos Aristóteles, nós vamos ver que não é bem assim. Existe o ser em ato e o ser em potência. Qual que é a diferença? O ser em ato é aquilo que já está posto no mundo. O ser em potência é este elemento posto no mundo, porém que é potencialmente uma outra coisa, tá? Então existe uma intermediação entre o ser e o não ser. Por exemplo, eu sou potencialmente um cadáver. Eu ainda não sou um cadáver, mas nós sabemos que eu sou potencialmente um cadáver. Então, o ser, ele não é apenas o ser quanto fenômeno e o ser que estará fora de uma disposição, tá? Então, essa ideia ela é muito potente e nós vamos voltar a falar dela nas próximas aulas. Porém, não subestimem esse pensamento, ok? Zenão de Eleia, esse é o meu preferido dos pré-socráticos, porque ele vai ser alguém que vai introduzir a ideia do paradoxo, que é um pensamento, uma proposição, um argumento que contraria princípios básicos, porém que parte de uma estrutura racional, tá? Então, ele vai entender que o movimento não existe, por exemplo, que o movimento é uma representação e que o tempo é uma representação. Então ele vai figurar essa ideia dele da seguinte maneira. Então imagine que tem um ponto A e um ponto B, e você dispara uma flecha do ponto A ao ponto B. Em quantas vezes você pode subdividir a trajetória do ponto A, da flecha, que sai do ponto A até o ponto B? Em infinitas vezes. Ou seja, se eu não posso mensurar com exatidão o espaço de tempo que vai do ponto A ao ponto B, não existe o tempo. O tempo é uma representação.
Eu também vou desenvolver melhor essas ideias aqui. Por enquanto nós estamos trabalhando essa parte introdutória dos pré-socráticos, tá? E isso também se relaciona muito com uma aporia. A aporia é muito comum nas discussões filosóficas, que se traduz como algo que é insolúvel ou que não tem uma alternativa para a solução naquele momento, algo difícil de se chegar a uma conclusão, né? Então o paradoxo muitas vezes é entendido como uma aporia, uma dificuldade, uma dúvida racional que se impõe com poucas possibilidades de conclusão, tá? A aporia é aquilo que apresenta e impõe a humildade às pessoas e a humildade aos filósofos, tá? É um conceito muito importante. Por fim, nós temos Demócrito. Demócrito, ele insere a ideia do atomismo. Ele é o primeiro a conceber a ideia de que nós somos compostos de átomos. Não existe nada além de átomos e do vazio. Faltou um nada aqui, tá? Nada existe além de átomos e do vazio. Tá disposto de outra forma. Nada existe além de átomos e do vazio. O que isso significa? Que nós somos o encadeamento de átomos que são organizados por forças externas a nós. Então, a gravidade determina como a matéria se porta no nosso mundo, né? Nosso planeta. Em um outro contexto, teríamos uma outra relação. Se você fosse exposto a uma velocidade muito maior do que aquela que seu corpo pode suportar, os átomos eles se dilacerariam, eles se separariam. Então, outra coisa interessante, que essa ideia do átomo ela foi confirmada só no final do século XIX, início do século XX. A ideia de que eu posso de fato manipular um átomo. Então, isso partiu da intelecção de um filósofo lá no século IV e V antes de Cristo, tá? Porém que só foi confirmada muito depois por causa das ferramentas que não davam essa possibilidade de confirmação para o Demócrito. Porém, vejam o poder do hipotético dedutivo, né, de um conceito que também foi atribuído a Demócrito e utilizado até hoje. Beleza, pessoal? Então, a princípio é isso. Só quis fazer uma apresentação dos principais filósofos pré-socráticos, tá? E também explicar um pouco o que determina a transição disso. Outra coisa também que vai determinar a transição, que eu esqueci de falar que é muito importante, do mito para a filosofia, é a própria expansão das cidades e do comércio. Então, a partir do contato com outras culturas, como a cultura egípcia e as próprias culturas que se formam no Mediterrâneo, no norte da África e no sul da Europa, tudo isso possibilitou o desenvolvimento de outras percepções de mundo. Então, por exemplo, Pitágoras teve contato com o mundo egípcio, então ele trouxe muito daquela percepção egípcia e pérsia, que já era bem avançada, para também construir a sua interpretação de mundo. Então, existiu também um fator econômico e social que permitiu a transição do mito para a filosofia, uma vez que se eu começo a explorar o mundo, eu vou ter outras percepções de mundo que não sejam só aquela local, cultural, vinculada ao mito grego. Então, quando eu começo a expandir a minha percepção, tendo contato com outras culturas, eu também consigo ter novas interpretações. Então, eu tenho dois fatores fundamentais. Primeiro, o surgimento destes filósofos, desses pré-socráticos, que vão começar a interpretar o mundo de uma outra forma, e os fatores socioeconômicos que também vão influenciar neste desenvolvimento de novas ideias. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro. Surgindo dúvidas, vocês podem me perguntar, estou à disposição. Então, um abraço, pessoal. Até mais.